gente vai dar sequência aqui no vídeo falando sobre os conceitos do Lean Manufacturing. Então, o Lean, ele tem um conceito relativamente simples, tá? Mas é bastante importante para a gente entender toda a estrutura, tudo que vai vir depois de informações, né? Então, o Lean, ele basicamente é a maximização do valor por meio da contínua eliminação dos desperdícios. Então, a gente tenta identificar o que é valor para o cliente, aquilo que faz ele sair de casa para consumir, para fazer, para que ele compre, né? Aquilo que gera de fato valor para ele. E você tenta eliminar tudo aquilo que causa desperdício para que ele chegue nessa etapa principal. Então, basicamente é isso. Destacar o que é valor para o cliente através da eliminação de desperdício. Um outro conceito que eu gosto bastante de falar é que toda iniciativa Lean ela precisa estar embasada em um propósito claramente definido e orientado à criação de valor para o nosso cliente. Então, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de melhoria, qualquer tipo de estrutura de produção, de fluxo de atendimento, ela precisa ser feita baseada no cliente, né? E não como a gente quer fazer, mas como que é melhor para o nosso cliente. Então, isso é muito importante para que a gente entenda, né, esse começo de conceito do Lean. E aí, a gente também tem, além desses conceitos, que falam de valor e desperdício. A gente vai ver que a gente vai dividir isso em duas partes. Essa primeira parte, eu gostaria de falar com vocês sobre 5 princípios do Lean, que destaca aquilo que é valor para o nosso cliente. Desculpa, pessoal. E dentro desses 5 princípios, eu quero, para não alongar muito o vídeo, falar sobre 2, que são os 2 principais que a gente tem aqui dentro da nossa empresa, que é o valor e o fluxo de valor, certo? Então, o que é valor ali para o nosso cliente? Valor é aquilo que a gente atende, né, uma necessidade específica, que a gente atende num prazo combinado por um preço específico, que isso aconteça todas as vezes. E o valor, ele é muito subjetivo, tá? O que é valor para mim pode ser não ser o mesmo para você, ou no nosso caso aqui, né? Às vezes eu venho com um tipo de necessidade hoje, amanhã eu tenho outra no próximo atendimento. Então o valor acaba sendo não é muito específico, né? Mas assim, toda vez que o cliente vem aqui dentro, ele tem uma necessidade. Tá? Então vamos dar o exemplo, por exemplo, de um caminhão quebrado. Ele tem uma necessidade de arrumar o caminhão dele. Então ele espera que isso aconteça num prazo específico, ou no prazo que ele precisa desse caminhão consertado, ou no prazo que vocês combinaram, por um preço específico que vocês combinaram, ou aquilo que ele imagina que é o custo. Então essa junção toda gera valor. No nosso caso, ele é mais complexo, né? Porque hoje um cliente que está com um caminhão, por exemplo, descarregado, ele não tem a mesma pressa de quando esse caminhão está carregado. Então, para ele vai ser mais sensível ao valor no prazo. Tá? Então, por exemplo, teve um dia que eu estava numa concessionária e chegou um caminhão de boi, cheio de boi. E esse caminhão estava carregado. E o cara não estava muito preocupado com o preço que ele ia pagar. Ele estava preocupado com o prazo, que ele não podia deixar os bois parados lá. Então, ele estava desesperado. Falei, gente, me libera aí que eu preciso ir embora. Tá? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, e mais do que nunca, né, o consultor é essa pessoa que vai ter essa sensibilidade de entender essa necessidade do cliente e atacar aquele ponto principal que gera valor para ele. Então, atender uma necessidade, num prazo específico, num preço específico, que isso aconteça sempre. Isso é valor, certo? O segundo princípio, né, aqui a gente destacando o preço e prazo, o segundo princípio é o fluxo de valor. E esse cara aqui é muito legal a gente entender, porque ele diz muita coisa de todas as ações que a gente toma aqui dentro da empresa, com relação a PPA, com relação, por exemplo, a Clique Gestor, né? Então, dentro de um fluxo de atendimento, por exemplo, no caso da consultoria, o atendimento de um caminhão entrando. Então, qual que é o nosso fluxo? O caminhão chega na portaria, vai para o consultor abre a ordem, passa para o programador distribui o serviço para o mecânico faz diagnóstico, devolve para o programador, que coloca lá as informações, que vai para o orçamentista, que devolve para o consultor, que negocia, o consultor devolve essa negociação para a oficina, para a programação, o programador repassa para o mecânico executar a atividade, executa, devolve para o programador informando que acabou, que informa o consultor,
e informa o cliente e a gente encerra o fluxo. De certa forma, muito simples, né? A gente poderia apimentar isso tudo ali se a gente colocasse estoque, garantia, CA. Então, nosso fluxo, além de ser longo, ele é complexo, ele tem muita gente envolvida, né? Só que dentro desse fluxo todo, a gente precisa entender que existe partes desses atendimentos que criam valor, certo? Que é aquela que o cliente está disposto a pagar. Então, se a gente for pensar em todo fluxo completo, qual a atividade que cria valor? Qual é aquela que ele está disposto a pagar? É a da portaria? É a da consultoria? É a da programação? Ou é a do mecânico? Bom, a gente já cobra, né, o cliente pelo serviço do mecânico, pela hora do mecânico. Então, inclusive é o mecânico que resolve o problema dele, né? Se ele traz um caminhão quebrado aqui dentro, é para o mecânico arrumar. Então, a atividade nossa que cria valor é justamente a atividade do mecânico. Tá? Essa que ele está disposto a pagar. Dentro do fluxo, existem atividades que são obrigatórias. Bom, se não passar pelo consultor, por exemplo, a atividade que cria valor não consegue acontecer. Então, a atividade do consultor é uma atividade obrigatória. Tá? Então, ela precisa acontecer. E existem atividades que não geram valor nenhum para o cliente, né, que não são obrigatórias. Então, essa é que o cliente não está disposto a pagar. Tá? Então, isso pode acontecer também dentro de um fluxo. Seguindo esse raciocínio, então, a gente sabe que a atividade do mecânico é aquela que agrega valor. Então, o que a gente precisa fazer? Identificar e melhorar essa atividade. Tá? Foi mais ou menos o que a gente fez, por exemplo, na atividade do lubrificador. Era muito comum o lubrificador ter que andar muito atrás de ferramenta, compartilhar ferramenta com os mecânicos. O que a gente fez? Identificou que a atividade do lubrificador que agrega valor, organizou o fluxo para que ele não saia do caminhão enquanto faz a lubrificação. Então, esse é um exemplo. Atividades que não agregam valor são aquelas que a gente precisa reduzir. Outro exemplo, o consultor. A atividade do consultor, a gente tem que tentar reduzir ao máximo esse tempo. E aí as antecipações dos processos é uma ação para tentar reduzir essa etapa na presença do cliente. Então, se a gente sabe que o cliente vem, ele está agendado, eu sei o que ele vai fazer, eu sei qual o caminhão que ele vai trazer, por que eu não preparo esse atendimento antes? A gente prepara esse atendimento, antecipa, né, a gente gasta esse tempo de abertura, de olhar todas as informações que precisam ser olhadas, negocia com o cliente antes desse caminhão chegar. Quando esse caminhão chega, a gente consegue jogar lá para a etapa que agrega valor muito mais rápido, porque a gente já está pronto para atender esse cliente. E também existe dentro do fluxo aquelas etapas que não agregam valor e não são necessárias, a gente precisa eliminar. Então, óbvio, né, que a gente não pode sair eliminando atividades assim do nada, mas a gente precisa ter esse foco. Falar, gente, será que essa atividade que eu faço faz sentido? Quem consome isso? Quem absorve esses dados? Ela utiliza todo dia, toda semana, todo mês? Então, a gente precisa ter, de vez em quando, essa curiosidade de entender aquilo que a gente faz, para que a gente faz aquilo, para não sair andando no piloto automático. Né? A gente precisa gastar energia com aquilo que é realmente relevante para o nosso cliente. Então, basicamente, pessoal, esses são os nossos princípios, que são muito importantes para a construção do conceito, certo? E a segunda parte que eu falei para vocês que a gente ia dividir são os 8 desperdícios. Então, a gente viu que a atividade que agrega valor, a gente precisa destacar. E como que a gente vai destacar ela? Eliminando os desperdícios do processo de atendimento. Então, o Lean, inicialmente, ele surgiu com 7 desperdícios. E teve mais um que foi agregado nesse meio tempo, que é o de conhecimento. Então, a gente vai passar por eles. Eu vou tentar ser bem objetivo para a gente poder finalizar aqui o vídeo. Então, o primeiro desperdício é o transporte. Até o texto brinca, né? Pô, mas a gente não consegue teletransportar ainda alguma coisa. De fato. Mas a gente precisa tentar minimizar esse desperdício ao máximo. Então, a gente deixar as peças e ferramentas no local mais próximo possível da onde é consumido. Tá? O agendamento é uma forma da gente tentar melhorar isso. Né? Em alguns casos, a gente consegue melhorar, a gente consegue deixar o que está preparado mais próximo da onde vai acontecer o atendimento. E aí elimina desperdícios com esse deslocamento carregando produto, peça, ferramenta. Então, esse é um desperdício. O outro desperdício é o movimento. Tá? E o movimento é diferente do transporte. Né? O transporte é enquanto você carrega alguma coisa.
O movimento são as pessoas andando. Então, o fato do mecânico sair de um caminhão para ir buscar uma ferramenta é um desperdício. Tá? E quando a gente fala do mecânico, é pior ainda, porque é o mecânico que agrega valor. Esse cara deveria ser o que menos andasse ali, né? Imagina um centro cirúrgico. Esse é o nível que a gente tem que chegar. O médico, ele não sai do centro cirúrgico para ir numa sala buscar a ferramenta, né? Então, ele sempre está no caminhão. A gente precisa ter esse tipo de pensamento. O que a gente pode fazer para minimizar? Tá? Mais uma vez, a gente tentar ajudar o mecânico a lembrar de todas as ferramentas. Existem algumas tabelas que trazem, por exemplo, para uma revisão, o que usa? Então, a gente pode ser proativo e separar tudo de uma vez para o mecânico, para que ele não esqueça nada e volte. Os rádios comunicadores é uma ação para eliminar a movimentação. Tá? Então, qualquer tipo de movimentação é desperdício, por menor que seja, ela é considerada um desperdício. Também a gente não consegue eliminar ela por completo, mas a gente precisa reduzir ao máximo. O próximo aqui é os defeitos. Então, tudo aquilo que não é bem feito é um desperdício, porque a gente vai ter que refazer, vai ter que gastar tempo fazendo. Isso aqui serve para todos os níveis. Tá? Se a gente abrir uma ordem, por exemplo, que não contém todas as informações necessárias para o mecânico poder fazer um diagnóstico correto, vai gerar desperdício. Porque esse mecânico vai ter que voltar, vai ter que questionar, vai ter que voltar para o caminhão, tentar fazer esse diagnóstico novamente. Então, isso é ruim. Então, tudo que é refeito, tudo que causa retrabalho, é um desperdício aqui para o conceito do Lean. O outro desperdício é o de inventário. Então, a gente estocar muita coisa, ter muita coisa, ele gera desperdício. Isso em todos os níveis, tá? A gente não pode pensar que é só no estoque. Tá? O estoque é talvez um dos principais lugares que a gente tem, né? O custo de dinheiro, mas isso vale para tudo. Por exemplo, para que eu tenho 3, 4 canetas ali, sendo que eu uso uma? As outras podem estragar. Então, é desperdício. Enfim, aí você pode colocar vários outros exemplos que não são só de estoque. O estoque ele tem um bom gerenciamento do LPA, e aí a gente precisa tomar muito cuidado com as peças que a gente pede, por exemplo, para atendimentos em classe 0, classe 1, porque o cliente vai voltar. A gente precisa ter certeza que esse cliente vai voltar, porque senão essa peça vai ficar no inventário, vai ficar parada dentro do estoque, gerando custo, gerando despesa, as pessoas vão ter que movimentar. Então, isso tudo gera muito desperdício e é uma responsabilidade muito grande aí dos nossos consultores. O próximo desperdício é o de superprodução. Superprodução, talvez a gente não consiga jogar muito para a nossa realidade, mas numa fábrica é você produzir muito produto final e você não ter para quem vender. Produziu muito mais daquilo que você costuma vender. E aí você vai ter que estocar, esse produto parado é desperdício, movimentação gera desperdício, então isso tudo gera uma cadeia de desperdício dentro da produção. Talvez o mais próximo que a gente consiga chegar aqui para a gente é imaginar mecânico, né? Não adianta eu ter 20 mecânicos dentro da oficina se, historicamente, a gente vende horas para 10 mecânicos. Então, eu vou ter uma superprodução, sendo que eu não vou usar toda essa capacidade de horas ali dos mecânicos. O próximo desperdício é o de superprocessamento. E esse é bem interessante, tá? O superprocessamento é quando a gente gasta muita energia em uma coisa que não era para gastar tanta energia. Né? Então, só que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Isso não quer dizer que a gente tem que fazer as coisas mal feitas. Mas a gente tem que gastar o tempo daquilo que precisa ser gasto. Nada mais. Então, eu sempre tento usar um exemplo que eu vi acontecendo isso, de um ROD mais em uma lubrificação. O cliente não queria fazer o ROD mais, o consultor insistiu, só que a lubrificação terminou e aí depois o mecânico chegou para fazer o ROD mais, demorou um tempo absurdo para poder fazer, até fazer o orçamento. Quando chegou esse orçamento na mesa ali do consultor, o cliente não queria nem olhar o ROD mais, porque ele estava com pressa, ele só queria a lubrificação. Então a gente fez um super processamento, a gente gastou tempo do consultor, do mecânico, do programador, do orçamentista, para uma coisa que o cliente não queria e gerou insatisfação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse superprocessamento. Tá? A gente precisa gastar a energia que é necessária para fazer bem feito aquilo e ponto final. Nada mais e nada menos. O próximo desperdício é o de espera. Então qualquer tipo de espera em qualquer esfera é desperdício. Um mecânico esperando por ferramenta, por peça, por informação, é desperdício. O consultor esperando, é desperdício. Então, qualquer tipo de espera, por documento, por dados, por ferramenta, enfim, tudo.
qualquer tipo de parada, se está parando, se não está produzindo, se não está agregando valor por conta de espera de alguma coisa, é um desperdício e a gente tem que procurar minimizar esse desperdício. Por exemplo, antecipações dos serviços pode ser uma ferramenta de reduzir as esperas, já que a gente se prepara antes desse cliente chegar. E por fim, o último desperdício, que é o do conhecimento. Então, esse foi até o último desperdício a entrar aqui no Lean, que ele fala de pessoas. Tá? Então, a gente poder utilizar a pessoa naquilo que ela gosta de fazer, aquilo que ela sabe fazer. Tá? É o desperdício do conhecimento. Então, por exemplo, não adianta colocar o Gustavo para fazer uma lubrificação de um caminhão, só vou falar, pô, o Gustavo, ele entende do fluxo, ele sabe na hora que o caminhão chega, ele tem esse conceito do VPS, mas na hora de chegar lá na rampa, eu não sei lubrificar, eu não sou um bom lubrificador, né? Não vou conseguir fazer a atividade na maestria que os nossos técnicos fazem. Então vai ser um desperdício, né, de conhecimento de colocar uma pessoa no lugar errado. Então esse é a reflexão que esse desperdício traz para a gente, né? Para a gente movimentar as pessoas, ou aproveitar essas pessoas naquilo que elas são boas de fazer e poder tirar o máximo delas naquilo que elas têm de melhor para entregar. Beleza, pessoal? Agradeço muito vocês aí por assistirem esse vídeo. Tentei fazer o mais rápido possível ali para não ficar um vídeo muito longo, mas é um tema que é muito importante para a gente poder entender os demais, certo? Então, conto aí com o apoio de vocês. Se tiverem dúvida de algum assunto, retorna o vídeo. Precisando, eu estou à disposição para trocar uma ideia, para falar sobre isso, tirar alguma dúvida de vocês a qualquer momento. Beleza? Muito obrigado, pessoal.